Olá, fidelidade! Estamos aqui para ler o Salmo 107. Não é só ler, é deixar Deus falar contigo. Abra o seu coração e venha comigo. A bondade de Deus em proteger todos os homens. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminho solitário. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminhos direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, enquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor, na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, estão aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Também os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéril pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza.
Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é ébrio observará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Hoje, dia 5 da nossa oração. Eu separei aqui 5 versículos para darmos início na nossa oração de hoje. O primeiro versículo é o versículo 6 do Salmo 107. O povo andava faminto e sedento pela presença de Deus. E aqui diz que a sua alma neles desfaleciam. E eles tomaram uma atitude e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. No versículo 20, as pessoas então estavam passando por momentos de muita dificuldade, muitas enfermidades. E no versículo 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Eu não sei em que situação que você está vivendo, mas se você der um crédito à palavra de Deus que está chegando na sua mão, no seu ouvido hoje, só creia. Creia e você vai receber esse envio. Enviou a sua palavra e o sarou. Isso é uma promessa. Você tem que aprender a acreditar nas promessas de Deus. No versículo 28, então 27, está escrito: andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. As pessoas estavam inebriadas, estavam parecendo pessoas que estavam bêbadas. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Então, as pessoas se angustiavam por causa das dificuldades que estavam vivendo. Qual é o seu momento hoje? Você está angustiado pelos momentos difíceis que você está enfrentando agora? Se você está angustiado por isso, eu tenho uma boa notícia. Clama ao Senhor nesse momento da sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. É uma promessa de Deus, não é minha. E aqui nós temos então o versículo 41, que fala: porém livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanho. O povo estava vivendo sob a direção de um líder que estava opressionando todos eles. Eu vejo muito essa situação no Brasil, com as lideranças, com tudo aquilo que está acontecendo. Mas, porém, se nós clamarmos ao Senhor, aqui está escrito: porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. E o último: quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. E aqui então vai a quinta oração, a quinta vez que eu estou fazendo a mesma oração para os inscritos e para você que está aí ouvindo também. Oração para os inscritos no canal. Senhor, eu, Sérgio, oro pelos inscritos, pela Cláudia, pelos meus filhos, pelo meu neto Liam, pela minha família, meus amigos, Tigrão Parça, pela Alson, empresa onde eu trabalho, e declaro que eles estão tranquilos, relaxados, equilibrados, calmos e serenos. Por quê? Porque clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. A inteligência revigorante da mente subconsciente que criou o seu corpo está agora transformando todas as células, nervos, tecidos, músculos e ossos do seu corpo, de acordo
com o perfeito padrão de todos os órgãos contido na sua mente subconsciente. E a palavra de Deus diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Todos os padrões de pensamento na sua mente subconsciente são removidos e dissolvidos tranquilamente e em silêncio. E a vitalidade, plenitude, beleza do princípio vital e paz se manifestam em cada átomo do seu ser. Eles estão agora abertos e receptivos às correntes de cura, que circulam através deles como rio, devolvendo-lhes uma perfeita saúde, paz, harmonia, e todas as distorções e imagens desagradáveis são agora removidas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através de cada um. E a palavra diz: porém livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Que assim seja, em nome de Jesus. E eu declaro as afirmações para todos vocês que estão ouvindo. Você tem harmonia, você tem saúde, você tem a prosperidade, você tem o poder de Cristo. E se você recebe essa oração, digite amém nos comentários. E também, eu tenho harmonia, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu tenho a paz e eu tenho o poder de Cristo. Amém.